Olá, bom ter você aqui de novo. Eu espero que você continue bem. A gente vai dar prosseguimento na nossa investigação sobre a identidade a partir de uma perspectiva bíblica, sobretudo à luz dos momentos da criação, da queda e da redenção. Nos últimos vídeos a gente já tem conversado sobre a doutrina da Imago Dei, buscando responder biblicamente a pergunta: o que é a humanidade? Isso é importante quando a gente fala da nossa identidade pessoal, a gente perceber o que a Bíblia afirma sobre os seres humanos como um todo. Então a gente começou a abordar esse princípio bíblico, essa doutrina, a verdade bíblica, que afirma que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a Imago Dei. No texto de Gênesis 1, 26 a 27, quando afirma que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pois bem, o que significa ser a imagem de Deus? Será que o povo hebreu, o povo de Israel, que saiu do Egito e recebeu a revelação de Moisés e recebeu esse texto pela primeira vez, será que eles tinham alguma percepção de alguém que era a imagem e semelhança de Deus? A pergunta aqui para a gente, à luz desse conceito, né, de outras culturas ali ao redor de Israel, será que existia alguém que era a imagem de Deus no mundo antigo? Quando Israel ouviu que eles foram feitos à imagem de Deus, eles associaram isso a alguma coisa? E quando a gente presta atenção nas culturas ao redor de Israel, sobretudo para a cultura egípcia, é fácil a gente perceber que sim. A cultura do Antigo Egito entendia que colocava muito frequentemente o faraó ao lado dos deuses, sobretudo ao lado do deus Ra, o deus do sol, e o deus Khemsu, a divindade egípcia da lua. E a associação do faraó com o deus Ra, com o deus sol, costuma ser retratada de formas bastante características. Olha, por exemplo, durante a quarta dinastia dos reis do Egito, os faraós eles eram tidos como a manifestação de Ra sobre o Egito. Eles eram a imagem do deus Ra ali no Egito. Durante a quinta dinastia, eles eram tidos como filhos de Ra. Não só como a imagem, mas como filhos. Alguém que tinha um pouco da essência de Ra. Se você lembrar do que a gente conversou no último vídeo sobre os ícones, você vai ver que essas ideias começam a se aproximar, né? O ícone como aquele que é um meio para trazer o potencial do que ele está representando. O faraó era a imagem de Deus Ra. E isso, é claro, no entendimento teológico e político do Antigo Egito, isso dava diversos direitos para o faraó. Ele exercia o seu governo sobre as outras pessoas, sobre o território do Egito, com base nisso. Na experiência de Israel no Egito, né, no período que Israel esteve no Egito, isso significou que o faraó tinha uma autorização divina, né, para abusar do povo de Deus. Né? Era assim que as coisas eram apresentadas, era assim que a sociedade egípcia era organizada. Eles respeitavam o faraó porque entendiam ele como um enviado, como uma imagem do deus Ra. O professor John Walton, que nós já citamos no vídeo anterior, ele lança luz para a gente sobre essa percepção. Olha o que ele diz, o comentário dele no livro de Gênesis. Na Mesopotâmia, o significado da imagem pode ser visto na prática de reis montando imagens de si mesmo em locais onde eles desejam estabelecer a sua autoridade. Assim, o discurso teológico dizia que Ra fez do faraó a sua imagem, porque era uma maneira como ele governava o Egito através do faraó. E os faraós, eles colocavam as suas imagens, as imagens dos deuses que eles representavam sobre todo o Egito, simbolizando o governo deles sobre aquele território. Essa ideia não é tão estranha, nem tão distante para nós no tempo. Olha essa foto, por exemplo. Essa foto é das tropas americanas em Bagdá, na guerra Se a gente parar para pensar, isso não é um conceito nem tão distante no tempo. Olha para essa foto, por exemplo. Essa foto é das tropas americanas em Bagdá, capital do Iraque, na ocasião da guerra do Iraque, já nos anos 2000, quando as tropas americanas, depois que tomaram o controle da cidade, eles derrubaram a imagem de Saddam Hussein, as estátuas de Saddam Hussein, que expressavam o governo e o fato de que ele era alguém a ser admirado, a ser ouvido, a ser obedecido naquele território. As tropas americanas acharam prudente derrubar, provocar a queda dessa imagem. Consegue perceber como essa linguagem é próxima da teológica? Assim como no Antigo Egito, o Saddam Hussein ele
colocou imagens dele ali para simbolizar e celebrar o governo dele sobre aquele território. E quando esse governo foi destituído, providenciaram a queda, providenciaram a derrubada dessas imagens. O professor John Walton ajuda a gente a continuar aumentando a nossa percepção sobre o que isso significa, trazendo um texto da literatura egípcia antiga chamado A Instrução de Merikari. Ele fala para a gente: esse texto identifica a humanidade como as imagens de Deus que vieram do seu corpo. Olha o que a Instrução de Merikari diz: bem cuidada é a humanidade, ela é o gado de Deus. Ele fez os céus e a terra por causa deles. Ele respirou fundo para o nariz deles viver. São imagens dele que vieram do corpo dele. E aí o professor John Walton afirma que geralmente o uso egípcio refere-se a essa imagem como o rei, né? O rei é a imagem da divindade, não como uma semelhança física, mas relacionado ao poder e à prerrogativa do governo. Esse texto da Instrução da Merikari pode gerar um estranhamento na gente, que foi criado no ambiente da igreja e sempre lê o texto de Gênesis. Porque, evidentemente, há semelhanças e há diferenças aqui entre o relato, né? De egípcio e o relato bíblico. Presta atenção. Vamos observar, vamos ver o que é igual e o que é diferente aqui. Bom, aqui afirma nesse texto que os céus e a terra foram feitos por causa da humanidade. Isso é equivalente, isso é igual, muito semelhante com o que o texto bíblico afirma. Aqui afirma que o fôlego da vida foi soprado pela divindade para a humanidade. Isso também é semelhante com o que a Bíblia afirma. Agora, há duas diferenças muito grandes. A primeira delas está ali nesse último verso da Instrução de Merikari. Diz que que a humanidade teria sido feita do corpo desses deuses. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma que Deus é completamente outro e nós não compartilhamos da essência dele. Ele nos fez através da tua palavra. Ele não precisou se desfazer, ele não precisou se dividir, ele não precisou tirar um pedaço dele. Não, nós somos separados de Deus. Ele nos fez não por meio do seu corpo, ele nos fez por meio da sua palavra poderosa. Agora, a principal diferença está até destacada aí no texto, né? É que a humanidade, no texto da Instrução de Merikari, ela é o gado de Deus. Outros textos vão dizer que a humanidade é como se fossem servos de Deus, como se Deus tivesse feito a humanidade, os deuses tivessem feito a humanidade para fazer o trabalho pesado quando eles se cansaram. Isso é totalmente contrário às afirmações bíblicas, né? Como a gente viu no Salmo 8, nós somos a coroa da criação. Deus não nos cria como gado, Deus nos cria como criaturas elevadas, a imagem dele. Olha o que isso significa para a gente, né? O professor John Walton, em outro livro dele, O Mundo Perdido de Adão e Eva, ele continuou comentando o significado de ser feito como a imagem de Deus na cultura egípcia. Ele diz o seguinte: na iconografia egípcia, nós vemos relevos de faraós formados na roda de oleiro pelo deus Nun, que Nun é a palavra egípcia para modelador, para formador. Né? E os faraós são formados na roda de oleiro pelo deus Nun como parte da sua coroação. Isso significa que os deuses o fizeram para ser rei. Em Jeremias 1,5, a gente nota uma linguagem bíblica fazendo uso mais ou menos da mesma ideia. Né? A gente lê a afirmação de que o profeta foi formado desde o ventre de uma tarefa particular. Eu o designei como um profeta para as nações. Para John Walton, quando ele estuda esses textos, ele percebe que essas afirmações não têm a relação com a origem material. Elas estão mais preocupadas com o destino e a identidade de alguém. Essa seria uma linguagem simbólica para afirmar qual é o propósito, qual é a identidade dessa pessoa. Tal como Jeremias foi feito como profeta, os faraós foram feitos para serem reis, e ser formado do barro pelo oleiro tinha a ver com isso. O significado de Adão, ao seu respeito, com o papel no jardim, seria esse mesmo aspecto simbólico, essa mesma categoria. E olha essa imagem. Essa imagem parece forte para a gente. É uma imagem justamente do que o professor John Walton apontou. O faraó sendo formado na roda do oleiro pelo deus Nun. Isso significa que ele vai governar. O que é igual aqui e o que é diferente? É interessante a gente perceber que essa imagem, essa linguagem, essa metáfora, o símbolo de ser formado do barro, ser formado do pó da terra por uma divindade, era um aspecto comum. Os israelitas estavam acostumados com isso, porque eles passaram 400 anos no Egito. Mas no Egito, somente uma pessoa, somente o faraó era formado para ser rei, era formado do pó da terra, era formado no trabalho ali de um Deus modelando o barro,
Isso significava a dignidade, o poder, o fato que ele devia ser respeitado. Na contramão disso, a Bíblia vai dizer que toda a humanidade, homem e mulher, são formados por Deus. O professor John Walton, novamente no comentário de Gênesis, vai falar para a gente quais são as implicações disso. E ele diz: dignidade humana. Na visão de mundo moderna, as pessoas ou não são nada ou são como se fossem deuses. Né? Quando a gente olha para a forma como as pessoas encaram o que é o ser humano hoje, às vezes parece que nós não somos nada. Né? Alguns cientistas vão dizer que nós somos frutos de uma série de acasos, desde o Big Bang, da poeira cósmica. Nós somos nada mais que macacos evoluídos. E não adianta a gente buscar o significado da vida, porque nós não fomos feitos, não tem significado. Foi simplesmente uma explosão. Outras pessoas, preocupados com o nosso poder, com a nossa capacidade, querendo estimular outros a confiar em si mesmos, vão sugerir que você pode ser o que você quiser, você pode se tornar o que quiser, você pode fazer o que quiser, e eles vão cultivar em você uma autoabsorção. Vão fazer de você quase um pequeno Deus. Na visão de mundo antigo, as pessoas eram escravas dos deuses, sem outra dignidade, além daquela que vinha do conhecimento de que os deuses não podiam se dar bem sem os seres humanos para atender às suas necessidades. Como a gente já colocou, como se a humanidade tivesse sido feita para ser escravas dos deuses. Essa era uma imagem comum para os egípcios, para os mesopotâmicos, para outras culturas que habitavam a terra de Canaã. Enquanto a literatura mesopotâmica está preocupada com a jurisdição dos vários deuses no cosmos, com a humanidade no fundo do monte, o relato de Gênesis está interessado na jurisdição da humanidade sobre o resto da criação, como resultado da imagem de Deus na qual as pessoas foram criadas. Na visão bíblica, é o conceito de estar à imagem de Deus que provê a dignidade humana e a santidade da vida humana. O que a literatura bíblica está trazendo? Quando ela usa os termos, falando que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso diz respeito ao nosso propósito, como a gente viu no vídeo anterior, mas isso diz respeito à nossa dignidade. O professor Ian Provan, no texto dele, Uma Religião Seriamente Perigosa, em que ele aponta algumas das consequências da gente levar o Antigo Testamento a sério, ele fala sobre isso também. E olha o que ele desenvolve. Ele fala que isso significa a doutrina da Imago Dei, à luz desse entendimento da dignidade, quando Deus afirma que todos nós somos como reis e rainhas criados para sinalizar o governo dele amoroso. Isso significa, professor Ian Provan, que toda e qualquer vida humana, em particular, por carregar a imagem de Deus, é profundamente significante e, assim, inviolável. Isso significa, por exemplo, que em uma boa sociedade não se deve se estruturar ao redor de instituições como o sacrifício humano, que é apontado como crime hediondo no Antigo Testamento. A vida humana não deve ser desperdiçada, porque os seres humanos não existem para os deuses. Nós não somos simplesmente servos, nós não somos simplesmente descartáveis como o gado de Deus, como falava a expressão de Mericari. Não. Nós somos a imagem de Deus, carregamos a imagem de Deus. Por isso o sacrifício humano, como era feito de crianças, no antigo Israel, houve uma ocasião registrada em 2 Reis, em que um rei israelita, ele sacrifica a sua criança para buscar a prosperidade na nação. Isso tudo parece muito estranho para a gente, mas pense muitas vezes quando a gente discute aborto e as questões da liberdade, o fato de priorizar a carreira. O que está acontecendo? Uma criança está sendo sacrificada em nome da prosperidade pessoal de alguém. Não é tão diferente se a gente parar para pensar. O professor Ian Provan continua, e ele diz que isso também significa que outros seres humanos não podem ter a sua vida tirada sem justa causa. Fazer isso é um crime horrendo, conforme Gênesis 9:6. E ele exige uma resposta terrível. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Na literatura bíblica, nos princípios bíblicos, eles estabelecem que nem mesmo reis podem tirar a vida humana de uma maneira leviana. A gente não pode fazer pouco caso de uma vida humana. E o professor Ian Provan continua ainda. Isso significa ainda que mesmo os membros mais fracos e marginalizados devem ser alvo do nosso cuidado e não podem simplesmente ser abandonados ao seu destino. Também significa que até mesmo a inimigos deve ser dada hospitalidade e até mesmo escravos têm direitos. Ainda significa muito mais do que isso, mas esses exemplos são suficientes para o momento. A gente pode estranhar aqui, por exemplo, a menção a inimigos, a escravos, mas esse era o contexto deles. E o que a lei de Israel colocava era que os seres humanos são tão especiais que não importa a posição social ou política deles, eles devem sempre ser tratados com dignidade. Não faz sentido
à luz da Bíblia, que uma vida humana seja abusada, que uma vida humana seja violentada. Não faz sentido que um policial possa exercer arbitrariamente força e chegar a matar alguém. Não faz sentido que, sem um motivo válido, alguém que não apresenta um comportamento violento, não está colocando a vida de outras pessoas em risco, que essa pessoa seja destratada, que essa pessoa seja violentada, como às vezes a gente tem visto, infelizmente, na nossa cultura atual. Isso significa que, por sermos a imagem e semelhança de Deus, nós temos a dignidade de reis e de rainhas, e nós devemos ser profundamente respeitados, porque nós somos coroados de honra com glória, conforme a linguagem do Salmo 8 que a gente já viu. A gente vai continuar vendo o último aspecto da imagem de Deus, sobre o significado da imagem de Deus para nós, no último vídeo. Espero lá.